E finalmente Duna chegou assim, ó, a mais nova adaptação para os cinemas, repleta de estrelas, de nomes conhecidos. O filme que teve assim Denis Villeneuve na direção, ele é extremamente épico, uma grande experiência cinematográfica, mas ao mesmo tempo é meio frustrante, confuso, até estranho. Se tu quer saber como um filme assim pode oscilar nesses dois extremos, vem que o Nerdverso te explica. Muito bem, eu sou Leandro Viana e sejam bem-vindos ao Nerdverso. E hoje vamos falar então de Duna, que vai dividir opiniões. Eu já vou dizer que eu gostei muito, assim, achei um filme épico, um dos melhores do ano, mas eu li o livro, né? Eu já conhecia esse universo, essa mitologia, eu já tinha ali um apego emocional com os personagens, sabe? Então, talvez quem não conhecia pode ter ficado, digamos que meio confuso. Mas se essa é a tua primeira vez aqui, eu quero te convidar para assistir o nosso vídeo que a gente explicou a história de Duna. E mesmo assim que tu já tenha visto o filme, vai lá, dá uma olhadinha no vídeo, assim, o que vai te ajudar a entender muito melhor, assim, alguns conceitos, sabe? Então, antes de falar de qualquer coisa, dá teu like verso, te inscreve no canal e ativa o sininho. E o filme já começa nos preparando ali, porque aparece bem grande Duna, parte 1. Cara, assim, ó, é óbvio, o livro 1 é algo gigante, seria impossível adaptar em apenas um filme, não tem nem como cogitar essa possibilidade. O melhor seria uma série, assim, mas eu acho que a produção depende de certos efeitos que talvez só o cinema ele consiga bancar esses gastos. Esse primeiro filme, assim, eu posso dizer que é uma grande apresentação dos personagens. Talvez algumas pessoas achem isso chato. Eu, como grande fã do livro, te digo assim que foi um acerto do diretor, o Denis Villeneuve. E por causa, assim, do final, né, a gente não tem um encerramento da história, a gente tem apenas uma parte dela contada. Esse final em aberto pode deixar muitas pessoas decepcionadas. Mas eu vou falar de novo, assim, ó, o grande acerto para ter essa história bem contada tem que ser assim, porque eu acho que a história de Duna, ela deve ser uma das mais difíceis, assim, de serem adaptadas, sabe? A trama do livro, ela passeia por diversos temas, como política, meio ambiente, escassez de água, clima, guerra, paternidade, religião, a vinda de um Messias, assim, ó, muito mais, e tudo isso num sistema intergaláctico. Entende porque eu disse antes, assim, que essa obra é quase que impossível de ser adaptada? São muitos assuntos que transitam entre si e eles estão interligados também. E a história de Duna é essa disputa ali entre as famílias Atreides e Harkonnen pelo poder, né? Na verdade, é por Arrakis ali, o planeta desértico, que aliás tem que dar o parabéns porque todas as cenas que eles estão na areia é algo sufocante, assim, ó, sério, assim, ó, a boca fica seca, sabe? É angustiante aquele deserto, então o diretor, ele conseguiu passar o que ele queria realmente, assim. E nesse planeta tem o melange, que é aquela especiaria, a mais importante do universo, a gente percebe que ela brilha ali entre a areia, assim, ó, é tudo tão bem filmado que tu consegue sentir ela. E a história começa, então, com a casa Atreides tendo que substituir os Harkonnens no poder de Arrakis. Bom, a história de Duna, vocês têm que concordar que é muito boa, porque a gente tem ali os Atreides sendo as pessoas nobres, de bom coração. Eles recebem um presente de grego do imperador, né? Que é trocar Belan Caladan pelo planeta desértico. O Duque Leto, ele sabe que tá indo pra uma armadilha, mas, assim, ó, ao mesmo tempo, ele vai governar o planeta mais importante do universo. Porque, como a gente falou, é lá que existe a melange, a especiaria que é a mais valiosa, assim, ó. Porque, como a gente explicou no outro vídeo, assim, dentre todas as possibilidades, a melange ela é um combustível para as viagens interplanetárias. E quem tem combustível tem poder. Isso é verdade nos dias até hoje, pessoal. Mas, como eu disse, eles substituem ali a casa Harkonnen, que são brutais. Aliás, assim, ó, a maquiagem que fizeram no ator, o Stellan Skarsgård, é incrível. Caso vocês não saibam, esse é o ator que faz o papel do Barão Harkonnen ali, ó, que é um ser grotesco, nojento, tão preguiçoso que ele usa uma máquina ali para não precisar caminhar. Mas voltando a falar da família Atreides, enquanto o Duque ele só quer o bem da família, ele quer entender como ele vai governar aquele planeta, a gente tem a grande trama do Paul, que é o protagonista da história ali, ó, que tem as próprias apreensões, herdou ali dons sobrenaturais, foi treinado pela mãe, tem toda uma expectativa, né, um peso nos ombros, que talvez ele seja o grande salvador do mundo, esperado por gerações e gerações, e ainda tem aquelas visões de sofrimento em Arrakis, uma guerra, mas também talvez de um grande amor. E em Arrakis a gente tem os bizarros vermes de areia, que são de botar medo em qualquer um ali, ó. Aliás, o grande dilema é que as pessoas elas têm que extrair o melange desse planeta, e o melhor jeito é com máquinas que fazem muito barulho e um grande movimento na areia ainda, assim, ó, que é justamente o que atrai os vermes, né? Então eles chegam comendo, assim, ó, tudo que tem pela frente, não tem nem graça, os efeitos estão demais, e a maior polêmica do filme, eu diria que tá em cima dos cartazes que aparecem esses vermes, sabe? Porque eu fico assim me imaginando, quem que teve a ideia de fazer isso? Quem aprovou? Sério, assim, ó, é muito mau gosto, eu não sei nem o que dizer.
Mas vamos falar do elenco, que ele é grandioso, assim, e muita gente pode ficar decepcionado, porque, por exemplo, a Zendaya aparece o quê, assim, ó, 3 minutos no filme inteiro? Nem isso, sabe? O Javier Bardem e o Josh Brolin aparecem muito pouco, talvez eles tenham mais destaque na continuação. Quem consegue aparecer um pouquinho mais é o Jason Momoa ali, parece que ele tá se divertindo no filme, né? E já consegue ter umas cenas de ação, assim, mais longas, né? Mas a gente tem, assim, que entender que essa parte 1 de Duna, ela é focada na família Atreides. Nem os vilões, os Harkonnens, eles aparecem muito tempo em tela. O foco é em quem? No Duque Leto, na Lady Jessica e principalmente no Paul. Porque o filme, ele é a jornada do Paul Atreides sobre se ele é esse grande messias prometido. A gente não sabe se ele vai conseguir ainda influenciar as mudanças de uma sociedade, e isso vai ficar apenas pra parte 2 também. E o grande destaque é o Timothée Chalamet. Pra mim, assim, ele tem carisma de sobra, ele passa muito bem todos os sentimentos do Paul, que vão desde dor, angústia, o desconforto, sabe? Ele carrega o filme quase que sozinho nas costas, junto ali com a Lady Jessica, da Rebecca Ferguson, e também com o Duque Leto, do Oscar Isaac. E falando dos efeitos visuais do filme e também da fotografia, assim, ó, tão perfeitos. Quem assistiu no cinema, assim, ó, ainda mais em IMAX, vai ter uma experiência incrível. Eu não tenho o que reclamar, porque eu me senti naquele planeta, como eu falei antes, é sufocante, né? Tem aquelas naves espaciais que lembram aquelas libélulas. Todo o detalhe é muito bem pensado, não tenho o que criticar. Além do figurino que tá impecável, eu quero destacar uma cena do ratinho ali que ele tá andando na areia e ele não desperdiça nem o suor, né? Ele pega com a patinha e reabsorve, assim, ó. Esses detalhes são sensacionais. Cara, e o filme ele faz uma crítica muito mais profunda do que a gente percebe. Por exemplo, no começo ela tem aquela fala que diz que Arrakis já viu homens como você vir e ir. Quem será o nosso próximo opressor? Assim, ó, isso é crítica a qualquer guerra, assim, que tira as tropas de uma região para realocar em outra. E tem ainda, assim, o grande tema de Duna, que é sobre saquear recursos de uma região e dá para comparar tranquilamente, assim, com o poder ocidental e a exploração no resto do mundo. Eu gosto muito, assim, desses tipos de filme que a gente filosofa um pouco, sabe? E o grande conflito, na verdade, é sobre riqueza, poder, porque se tu pegar, assim, na raiz, a gente tá falando aqui de política econômica junto com uma guerra intergaláctica. Porque não importa, os Harkonnens eles governam de uma forma mais brutal, os Atreides de uma forma mais nobre, mas as duas casas têm o mesmo objetivo. Não importa como eles pensam, eles têm que entregar assim o melange pro Império, porque basicamente tudo se resume a dinheiro e nesse caso a capitalismo espacial. Vamos falar então dos grandes spoilers do filme, vamos explicar o final de Duna, porque a casa Atreides está ali quase exterminada, né? Os vilões, os Harkonnens, eles presumem que o Paul e a Lady Jessica eles estão mortos, né? Depois que eles entram naquela tempestade de areia, mas a dupla sobreviveu e depois ali de vagar muito tempo no deserto e escapar daquele verme de areia, com uma ajudinha de última hora, é claro, eles encontram o povo Fremen ali e o encontro começou com o pé esquerdo, eu diria. Os Fremens, então, eles sabem assim sobre o mito do Messias, sobre o que eles falam do Paul ser essa pessoa, e eles não são muito acolhedores nesse primeiro encontro, porque ali, ó, a maior riqueza no planeta, se tu for ver, é a água. Então, naquele momento, o Stilgar, ele resolve poupar o Paul, mas a vida da Lady Jessica não é importante. O corpo dela vira água é muito mais. A partir daí, começa a ficar um pouco mais violento esse encontro. Só que a Lady Jessica é uma Bene Gesserit, né, muito bem treinada e mostra ali o maior valor ao dominar o Stilgar. E daí os Fremens, eles entram em um impasse assim, de aceitar os dois forasteiros ou não. Como a Lady Jessica ela derrotou o líder dos Fremens ali, a regra Hamilton é invocada pelo James, né, que nada mais é do que uma batalha até a morte para saber quem vai ser o novo líder desse povo. E o James vai enfrentar então o campeão da Lady Jessica, que é o próprio Paul. O Paul, ele acaba entrando em um conflito nessa luta, porque ninguém tinha falado pra ele que era uma batalha até a morte. E até quando ali o Paul ele tenta render o James, o povo fica pensando que ele tá levando o desafio na brincadeira. E a gente descobre que essa relutância do Paul, na verdade, é porque ele nunca tinha matado uma pessoa na vida dele antes, assim, ó. E não tendo escolha, então ele mata o James, e nesse momento ele passa, assim, de uma criança pra um homem aos olhos do Freeman, né? E finalmente mãe e filho são aceitos no povo. Mas lembra nas visões do Paul que o James não aparecia como inimigo para ele, mas sim como um mentor. E nessas visões, o próprio Paul ele se via morrendo. O que isso quer dizer assim, ó? Que ele não é o Messias e viu tudo errado? Na verdade, é tudo uma questão assim, de interpretação, porque o antigo Paul morreu nessa batalha. Ao matar o James, né, e escolher ficar com o povo Freeman, ao invés de fugir com a Lady Jessica, a gente tem o nascimento de novo Paul. Aqui ele dá um passo para se tornar o grande Messias que todos esperam ali, ó. O Paul, ele relutou assim, esse título durante todo o filme, né, até gritou com a mãe uma hora. Pela primeira vez, ele meio que aceita que ele possa ser essa figura, então. E o filme acaba ali com uma imagem de um Freeman, ele cavalgando um verme de areia, assim, né? É isso mesmo que vocês viram. A gente vai aprender mais sobre essa técnica Freeman aí na parte
parte 2 com certeza. E logo depois vem uma imagem ali do sorriso da Zendaya, né? Que é aquela imagem que o Paul sempre via nos sonhos, com aquele céu ensolarado. E nisso a gente ouve aquela frase clássica assim, ó: este é apenas o começo. O filme talvez acaba no melhor momento, eu tenho que concordar com isso. É um final anticlimático, sem desfecho. Talvez vocês se perguntem assim se a parte 2 já foi filmada e eu respondo pra vocês que não. E isso, assim, ó, é um grande perigo, é o meu medo, né? Mas depende muito da bilheteria e do sucesso para que a gente tenha a continuação. Então, assim, ó, a parte 2 só deve chegar em 2023, 2024. E caso não aconteça, daí sim eu vou falar mal do filme. Vai ser algo decepcionante, assim, não ter a conclusão dessa história, dessa saga. E essa foi a nossa análise de Duna e respondendo aquela clássica pergunta se vale a pena assistir o filme. Assim, ó, claro que sim, ainda mais se for no cinema, cara, assim, ó, uma experiência única. Eu tô na espera da parte 2, muito ansioso, mas agora é com vocês. Comentem se já viram o filme, se gostaram ou não, como foi a experiência de vocês. Fiquem ligados no Nerdverso, boa semana a todos e até o próximo vídeo.